Olá, eu sou o professor Peter, profissional da língua inglesa. Morei em Londres, sou administrador, respirei os ares da Inglaterra por mais de 10 anos. E agora, vou ensinar inglês para você, ok? Let's go! Antes de mais nada, quero convidar você para conhecer o meu estúdio de inglês, que fica em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Seja um seguidor do meu canal. Aperte o sininho. Como dizer o que se deseja fazer? Para expressar a vontade de fazer algo, use o verbo want, querer. O verbo want mais o to e o verbo no infinitivo. Um exemplo: I want to go on holiday. Vamos repetir? I want to go on holiday. Outro exemplo: He wants to walk home. Mais um exemplo: They want to stay at home. Como perguntar o que as pessoas querem fazer ou onde querem ir? O verbo want também vai seguindo do infinitivo com o to para perguntar o que alguém quer fazer ou para dizer o que não se quer fazer. A interrogativa e a negativa são formadas com o uso do auxiliar do ou does. Veja a regra: verbo auxiliar do ou does mais o verbo want mais o to no infinitivo. Veja no exemplo: Does she want to marry him? I don't want to watch TV. Use a mesma forma para os pronomes interrogativos what, o que, where, onde, etc., para perguntar o que as pessoas querem fazer, aonde querem ir, etc. Observe a ordem das palavras: pronome interrogativo mais do ou does mais o sujeito mais o verbo want e mais o to com o verbo no infinitivo. Veja no exemplo: What do you want to do? What do you want to do? Where do you want to go? Who does he want to see? When does she want to live? And why do they want to study? Uma outra dúvida: eu devo utilizar o verbo want para fazer o meu pedido no restaurante? Quando estiver perguntando algo, o verbo want poderá soar excessivamente direto ou insistente. Por exemplo, num restaurante, você pode dizer: eu quero ver o cardápio de vinhos. I want to see the wine list. Para ser mais cortês, use I would like ou abreviado para I'd like. I'd like. Eu gostaria de. I'd like to cash this check here and then I'd like to take you out for a steak dinner. Quando o verbo like estiver precedido de outro verbo, este também será seguido do infinitivo com o to. Veja no exemplo: I would like to order now, please. I'd like to see the menu, please. Encontrando pessoas
com ou sem hora marcada. Note que o verbo see, verbo ver, pode ter o significado de reclamação. Veja no exemplo. Eu quero ver o gerente do hotel. I want to see the hotel manager. Vamos repetir? I want to see the hotel manager. Se a pessoa estiver ocupada, o pedido poderá ser recusado com o uso da forma negativa do verbo auxiliar can. Vamos repetir? Can. Por exemplo, you can't see her now. You can't see him this morning. E lhe darão o motivo da recusa. Por exemplo, she's on the phone. She's on the phone right now? Charlie, you've got to break up with her. He's gone home. Como eu posso recusar algo educadamente? Uma maneira educada de expressar uma recusa é usando a forma I'm afraid you can't. Vamos repetir? I'm afraid you can't, com o significado de receio que não possa. Por exemplo, eu quero ver o presidente. I want to see the president. Receio que não possa vê-lo. I'm afraid you can't see him, por exemplo. Outro exemplo. Eu gostaria de falar com a senhorita Young. I'd like to talk to Miss Young. I'm afraid you can't. She isn't here. She isn't here anymore. Porém, observe que quando afraid for seguido da palavra of, I'm afraid of, possui o significado de ter medo de. Por exemplo, tenho medo de aranhas. I'm afraid of spiders. Ele tem medo do escuro. He is afraid of the dark. Como dizer por que as pessoas fazem as coisas? Para dar o motivo por que alguém faz alguma coisa, use o infinitivo com to para expressar esta razão. Por exemplo, por que você está aqui? Why are you here? Eu estou aqui para estudar inglês. I'm here to study English. Ou simplesmente to study English. Você também pode dar o motivo ou a finalidade do porquê alguém faz algo usando for, para. Por exemplo, por que você está aqui? Why are you here? Vamos repetir? Why are you here? Why are you here now? I'm here for an English lesson. Estou aqui para uma aula de inglês. Ou simplesmente for an English lesson, para uma aula de inglês. Ela irá à loja para comprar vinho. She's going to the shop for some wine. Eu vou lá para uma reunião. I am going there for a meeting. Como eu peço para falar com alguém ao telefone? Falando no telefone. Uma maneira comum de pedir para falar com alguém é usando o verbo auxiliar can, ou, como já vimos em outro vídeo, uma maneira mais educada seria usando o verbo auxiliar could. Por exemplo, eu posso falar com o Ben Todd, por favor? Can I speak to Ben Todd, please? Outro exemplo, eu poderia falar com o Sr. Todd, por favor? Could I speak to Mr. Todd, please? Se a pessoa que responde não for aquela com quem se deseja falar, provavelmente responderá usando expressões similares, como as seguintes. Certainly. Vamos repetir? Certainly. Certamente. Just a moment, please. Um momento, por favor. Martha King. Just a moment, please. Receio que ele não está aqui. I'm afraid he isn't here. I'm afraid he isn't here.
Aguarde um momento, por favor. Hold on a minute, please. Quem está falando, por favor? Who's calling, please? Se a pessoa com quem deseja falar atender o telefone, a resposta pode ser Ben Todd speaking, Ben Todd falando, ou simplesmente speaking. Nos seguintes exemplos agora, eu vou falar que a pessoa que fez a ligação está verificando se o número ou a pessoa estão corretos. Poderá haver uma pequena diferença entre o inglês britânico, que eu chamo de inglês, e o inglês norte-americano. Por exemplo, no inglês britânico, is that Ben Todd? Yes, this is Ben Todd speaking. Já no inglês americano seria assim, is this Ben Todd? Yes, this is Ben Todd speaking. Observe essas duas maneiras de dizer para alguém que a ligação call é para ela ou ele usando theirs ou its. Note que a preposição for é seguida de um pronome oblíquo, me ou you. Por exemplo, there's a call for you. For me? Yes, it's for you. Olá! Quero convidar você para conhecer a KNN na Serra Catarinense, em breve, em 2022. Seja um seguidor do meu canal, Peter do Inglês. Ative o sininho, convide seus amigos, principalmente aqueles interessados em aprender a falar a língua inglesa. E até o próximo vídeo. Bye, bye!